Nossa, quanta alegria, né? E para falar um pouco mais sobre esse estado de espírito que nos ajuda a envelhecer com mais qualidade, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Karina Alvarez. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Bom, a gente viu aí essa reportagem, o quanto é importante essa alegria, essa felicidade, mas como colocar isso em prática, Karina? São diversos fatores, né, que são importantes. Como você lida com os problemas, a questão da convivência social também, né? O bem-estar com o seu corpo, como que ele está funcionando. Com você mesmo, né? Com você mesmo, exatamente. É. Então, se você tem um sono adequado, uma alimentação equilibrada e uma convivência social, né, bacana também, já é bastante facilitador. Um bom caminho andado. Exato. Aí, né? Mas não é sinônimo de ausência de problemas, né? A pessoa tem que saber administrar, porque problemas todo mundo tem. Mas aí, nesse caso, você tem que saber administrar, deixá-los de lado. Como é que a pessoa deve fazer para conseguir chegar nesse estado de espírito? Como você disse, né? Problemas todo mundo todo tem. Todo mundo tem. Né? A diferença que vai fazer é a forma como você encara esses problemas e, principalmente, a forma como você lida com eles. Né? Tem pessoas que têm um pouco mais de desenvoltura, outras menos. E isso também é um aprendizado. Né? Ah, sem dúvida. E tem alguma coisa para fazer assim logo que acorda, um pensamento, alguma coisa, um pensar positivo, sempre ajuda também nessa hora? Existem diversas teorias por aí, né, que a gente acha nessas redes sociais e tal, que falam, enfatizam a importância do pensamento positivo e tal. Isso. Claro que faz diferença, né? Agora, o que de fato faz toda a diferença é você não ruminar esses problemas, sabe? Como você disse, problema todo mundo tem, né? Mas então tá, eu tenho um problema e agora? O que eu vou fazer com ele? Eu deixar de ser feliz, deixar de cumprimentar bem as pessoas, vai fazer diferença? Não, não vai. Então vamos por aí. Agir dessa forma, aliás, né? pode até piorar. Sim, né? Exatamente, pode até piorar. Inclusive, a pessoa que é muito estressada, né? O estresse atrapalha muito esse estado de espírito também, né, Karina? Sim. O estresse, ele contribui por conta, principalmente também da liberação do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente fica, vamos dizer assim, encharcado de cortisol, tudo no nosso corpo passa a não funcionar bem. Então, o nosso sono se altera, a nossa alimentação, ou tem mais apetite, tem menos apetite, enfim, tudo se altera também. Então, quando você tem um estado de estresse muito constante, esse cortisol simplesmente não baixa. Sim. Né? E uma boa estratégia para deixar o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, sob controle, equilibrado, é justamente a atividade física. Né? Isso como ajuda mostrou muito. Aí, ajuda muito por conta da liberação de serotonina, dopamina, diversas substâncias aí, né, hormônios, neurotransmissores, que ajudam com esse equilíbrio aí neuroquímico. E esse excesso também de felicidade, assim, tá ligado à ansiedade? A pessoa pode desenvolver algum transtorno de ansiedade ali por conta dessa euforia? O excesso de felicidade, a gente sempre pensa em felicidade como uma coisa positiva, uma coisa boa, né? E um transtorno de ansiedade não é uma coisa boa, né? Traz sofrimento, traz angústia. Então, eu não associaria a felicidade a um transtorno de ansiedade. Sim, talvez... A euforia, a necessidade de parecer feliz o tempo todo. Que isso acontece muito. Hoje em dia a gente vê nas redes sociais, né, Karina? É muito comum. A gente estava até comentando aqui antes de entrar no ar, ninguém posta os problemas, né? Só as coisas boas, felizes, sempre tudo muito bem, tudo muito bonito. Isso aí, todo mundo tem que estar bem sempre. É uma vitrine, eu falo, né? Lá vou eu para a vitrine do Facebook, todo mundo... né, feliz o tempo todo. Exatamente. A gente sabe que não é assim. A gente sabe. E isso causa também depressão em muita gente, né? Que vê aquilo, aquele dia a dia da pessoa feliz e fala, poxa, mas a minha vida não é assim. Para pessoas mais sensíveis, pode causar essa sensação, justamente, né? De, nossa, todo mundo é feliz, menos eu. E em que momento a pessoa tem que perceber que está fazendo mal para a saúde? Que aquele excesso de estresse ou aquele rancor, aquele excesso de não saber administrar os problemas está fazendo mal para a saúde e precisa procurar uma ajuda? Em que momento a pessoa percebe isso, Karina? De fato, quando ela começa a observar as mudanças na vida cotidiana dela, igual eu falei, né? No padrão de sono, quando começa a alterar o sono, a alimentação, o convívio com as outras pessoas, familiares, amigos, trabalho, né? São alguns sinais que o nosso corpo
E a nossa mente, de modo geral, emite e a gente precisa estar atento para captar, né? Entender esses sinais e aí perceber, não, pera, tem alguma coisa errada e eu preciso de uma ajuda, eu preciso buscar aí um acompanhamento, uma ajuda profissional de alguma forma. E como que é o tratamento normalmente de uma depressão, alguma coisa leve assim? É com medicação, apenas com tratamento com um psicólogo? Como é que funciona, Karina? Então, no caso de uma depressão, igual você citou, né? Porque cada quadro é um Tem vários tratamento tipos, específico, né? exato. Tem Né? transtornos, tem várias coisas, né? Isso aí. Então, vai no caso de uma depressão, dependendo do grau, se trata com psicoterapia e o tratamento medicamentoso, acompanhamento com psiquiatra. Em alguns casos não é necessário o tratamento medicamentoso, mas caso a caso, né? Precisa estar muito atento, fazer uma avaliação muito cuidadosa para poder entender cada caso mesmo de cada pessoa. Sim, o organismo também de Exato. cada um, como é que vai lidar, se é Como medicação, reage, se não é, né? exato. E a gente viu aí o exemplo do Diego Tinoco, né, que é um personal trainer que acorda feliz, animado, sai pedalando pela rua, dando bom dia. Isso acaba contagiando as outras pessoas? A pessoa que está ali meio estressada, meio mal-humorada de manhã cedo, vê uma pessoa fazendo isso, contagia? Pode existir isso? Pode. Algumas pessoas podem até ficar meio irritadas, vamos dizer assim. Né? Tem gente que fala isso, a sua felicidade é irritante. Isso Mas, pode acontecer. Sim, de modo geral, contagia, sim. A gente pode pegar exemplos cotidianos aí da nossa vida, né? Se você passa, por exemplo, numa portaria, o porteiro todo dia te dá bom dia, todo dia te vai dar bom dia. Um dia você já não vai você vai dar o bom dia primeiro. Exato, para dar o bom dia para ele. É contagiante, exatamente. de fato. Com certeza. Acho que é sempre positivo, né, essa troca. E o relacionamento com a família e amigos também pode influenciar nessa sensação de felicidade, que também faz parte da pesquisa, né? Essa relação com amigos, essa boa relação também te ajuda a envelhecer com mais qualidade, né? De um modo geral, nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Em todas as etnias, aí, todas as tribos, vamos colocar assim, as pessoas tendem a se aglutinar, né? Então, para algumas tem mais importância, para outras nem tanto, mas de um modo geral, ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha, né? É importante sim, o ser humano a gente aprende, né, que é um ser biopsicossocial, então essa parte do convívio social sim, tem muito importante, faz diferença sim, no estado de bem-estar. E hoje em dia as pessoas se queixam muito que é muito difícil, a correria, o trabalho, acaba não tendo tempo às vezes, né, de estar perto da família, mas é sempre bom arrumar um tempinho para isso, Sim, né, Karina? sim. E expor os problemas, contar para alguém os seus problemas, isso te dá uma sensação melhor, uma tranquilidade? A gente costuma brincar que falar é terapêutico. Sim, a gente tem essa sensação, né? Exato. Então, só de você colocar para fora, você já se sente melhor, né? Ainda mais, agora eu vou puxar a sardinha, né, para a minha brasa, ainda mais quando você está falando com um profissional especializado, alguém que está capacitado, de fato, para poder te entender e te ajudar ali naquela questão que você está passando. Legal. A gente está ao vivo também pelo Facebook, Karina, e veio uma perguntinha do Jerry. Ele está dizendo que ele explode com muita facilidade, ele fica irritado com muita facilidade. E isso acontece muito, né? Tem muita gente que a gente até ouve falar, nossa, mas eu me estresso muito rápido, eu explodo. Qual seria o tratamento ideal para esse tipo de pessoa? O manejo. Chega a ser uma doença? Não. Não sabemos. É uma personalidade também. A gente estaria precisando avaliar, né, com um pouco mais de cuidado para entender se é um transtorno, se é algo já configurado ou faz parte da personalidade, dos traços de personalidade daquele indivíduo. Pode ser aí um transtorno mais configurado, uma coisa mais fechada, né? Um diagnóstico. Mas pode ser que não, pode ser que seja da personalidade dele. Agora, o que precisa ser entendido é o nível de angústia que isso traz. Né? E o nível de prejuízo para a vida daquele indivíduo que isso traz. Então, se está te causando problemas, se está te trazendo um nível de sofrimento, de angústia, então precisa ser visto com mais cuidado. Porque tem casos que a pessoa explode ali, resolve ali mesmo e depois já está tudo bem, mas tem gente que guarda, né? Sim. Essa é a parte ruim aí que tem que ser pensado em tratar. Então tá aí a resposta para sua pergunta, Jerry. E o mau humor, Karina, causa algum transtorno aí? Pode levar a algum quadro depressivo? Pode ser um sintoma, inclusive, né? De alguns transtornos, não só depressivos, como outros também, transtorno distímico, por exemplo, pode ser um sintoma.
Mas, mais uma vez, né? De quadro para quadro, de pessoa para pessoa, a gente, porque eu não tenho mau humor, então eu acho que eu tenho depressão. Não necessariamente, né? Às vezes você só precisa de um tempo para acordar de manhã, seu cérebro precisa... E normalmente o mau humor é de manhã, né? Por que isso? Por que a pessoa não fica mal-humorada de repente à tarde? Tem essa diferença? Tem. Porque acabou de acordar, tem a ver isso? Exatamente, porque acabou de acordar, ou às vezes as demandas vão chegando de manhã e ela não... o cérebro dela ainda mal não acordei, tá funcionando. Já tá aparecendo um monte de coisa aí. Por aí, né? E ela ainda não está, sabe, apta a lidar com aquelas demandas, ela precisa de um tempo para despertar. Sem dúvida. E, assim, cuidados como a meditação é importante? Ajuda a pessoa? Ajuda muito. Muita gente fala da meditação, né? Que agora tem todo um mercado de bem-estar, chama wellness, né? Isso. E a meditação é uma das técnicas, uma das propostas dentro dessa indústria, desse mercado. Eu acho que o objetivo é trazer realmente essa tranquilidade, essa calma na administração dos problemas que existem para todo mundo, só que para você saber lidar melhor, né? E ser mais feliz, talvez. A bem da verdade é que cada pessoa vai funcionar de uma maneira. Exatamente. Então a meditação não tem uma fórmula, né? Exato. Cada um é de um jeito. A meditação vai funcionar para uns e não vai funcionar para outros. Sem dúvida. Bom, Karina, muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Conversei com a psicóloga Karina Alvarez. Obrigada. Obrigada pelo convite. Uma boa tarde para você. Boa tarde.